capítulo 2, em Teologia Simbólica do Antigo Testamento, nós vamos estudar que esse capítulo é apenas uma breve introdução ao Antigo Testamento. Por que eu falo uma breve e apenas uma breve? Porque é um capítulo, não que os outros não sejam tão ricos, mas é com muito conteúdo que vocês verão em várias outras disciplinas mais à frente, ela sendo aprofundada. Então, o que vocês têm na introdução? A gente tem que deixar bem claro que a introdução, nós passamos pelos assuntos. O que é isso? Não dá para você chegar em sala de aula e fazer perguntas assim, já querer saber tudo, com toda aquela sede. Né? Você tem que ir vendo que é uma passagem de assuntos e sabendo que em alguns desses assuntos você terá outras disciplinas que vão aprofundando. É igual um nenenzinho, né? Quando ele nasce. Quando você chega no Instituto Teológico Quadrangular no primeiro ano, com essas primeiras disciplinas, como é o caso de Introdução à Teologia, é o leitinho. Então é aquela coisa que você vai vendo passar sobre todas as disciplinas. E mais à frente, no segundo e terceiro ano, você vai tendo já a sopinha e no terceiro ano já uma feijoada. Então você vai tendo uma profundidade de conhecimentos. Então, nessa introdução à teologia, o aluno tem que ter claro em sua mente que ele vai passar por conteúdos e alguns vão aguçar em você uma grande curiosidade. E é exatamente isso que nós queremos, instigar em você essa curiosidade. Que você pode até buscar na palavra de Deus, ler mais a palavra, para uma compreensão melhor e esperar nas próximas disciplinas um aprofundamento dessas questões, né? Então esse capítulo, ele é uma breve introdução ao Antigo Testamento e com o objetivo de mostrar a sua importância para uma boa compreensão do Novo Testamento. E tal importância deve-se ao fato de que ele contém informações chaves que precisam ser registradas na mente e no coração do aluno. Perguntas que precisam ser feitas e precisam ser respondidas. Como, por exemplo, qual a origem do povo santo? Por que ele foi chamado pelo Senhor? Como e por que Deus estabeleceu uma aliança com esse povo? E qual era o significado dessa aliança? Então são perguntas, aluno, que você vai vendo, você vai ter vontade de querer essas respostas. E essas respostas estão ali. Essas você consegue, a partir do livro, da palavra de Deus, do teu professor, você já conseguir puxar essa linha, esse novelinho, e puxa o fiozinho dessa linha, para que você vai tendo grandes surpresas e uma satisfação pessoal, e nós nos entendermos a nós mesmos, ao nosso chamado enquanto cristãos. E quais eram as condições morais e civis impostas por Deus através de regulamentos entregues ao seu povo? E quais eram e são os propósitos de Deus para o futuro deste povo? As respostas a esses questionamentos, eles estruturam a grande mensagem que é revelada através dos séculos, nas histórias, poemas, genealogias e narrativas bíblicas, onde o povo é constantemente instruído com palavras de sabedoria que, se praticadas, o levarão a uma vida santa e próspera. Nesse parágrafo, nessa fala, eu quero que vocês prestem bastante atenção que tem uma condicional ali, se praticadas. Então, essas verdades que você recebe da palavra de Deus, ou em sala de aula, ou em mensagem, ou na leitura da palavra, elas devem ser interiorizadas, compreendidas e praticadas. Nós precisamos colocar em prática. Porque senão você só vai armazenando conhecimento dentro de você. Se você não externa isso de uma forma prática, você não tem a consequência, que é uma vida santa e próspera. Essa consequência da vida santa e próspera, você só tem essa consequência se você pôr em prática na tua vida os ensinamentos de Jesus. E claro que nós estamos caminhando para a estatura de varão perfeito. Então, quem que no final do dia, ainda sabendo de todas as verdades, não resbalou aqui ou acolá? Todos nós.
Mas o que nos difere do mundo? Que nós não vamos entrar em depressão, nós não vamos ficar mal, nós vamos aos pés do Senhor e falar para Ele claramente e sinceramente. Por quê? Senhor, errei de novo, Senhor, estou com vergonha, vai diante do Senhor e confessa que somos trapos mesmo, que somos difíceis, que somos tudo isso que somos, mas confessa ao Senhor Jesus. E fale que de novo você errou ali. Se arrepende, confessa e tudo de novo. Vamos lá, na prática, até chegarmos a essa estatura de varão perfeito. Mas nós temos que ter na nossa vida essa condicional, esse entendimento que nós precisamos receber os ensinamentos do Senhor Jesus, praticá-los. E nessa prática, a consequência é a vida santa e próspera. Então é nessa ordem. Se falhar, não precisa arrancar todos os cabelos da cabeça, né? É só ir lá à noite, pedir perdão ao Senhor e continuar no outro dia, tendo cuidado para não errar. E se errou, pede perdão, se arrepende, pede perdão e de novo, e de novo, e de novo, nesse caminho sempre. O Senhor nos conhece. Não adianta eu fingir ser o que eu não sou para o Senhor. Antes que as minhas palavras se formem na minha boca, Ele já sabe quem eu sou. Eu posso esconder do meu irmão, do professor, do pastor, do marido, mas do Senhor nós não escondemos nada, absolutamente nada. Ele nos conhece. Então não adianta eu chegar diante do Senhor e tentar mascarar os meus erros, os meus defeitos, ou colocar uma imagem de santo e bonzinho. Não, fala, Senhor, eu errei mesmo, errei de novo, estou com vergonha, mas confesse ao Senhor, confesse com sinceridade. E a hora que você levantar, o Senhor te dá graça para você continuar. E é a partir da compreensão das passagens do Antigo Testamento que se começa a entender declarações como a do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Então, o primeiro homem da terra, ele é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Está em nós isso. E você deve enfatizar, professor, ao teu aluno, que a Bíblia responde à Bíblia. E que muitas vezes a falta de entendimento de passagens como esta que acabamos de ver, não ocorre por falta de espiritualidade, mas pela forma errada de leitura e estudo da palavra de Deus. Então, nosso objetivo é encorajar a leitura do Antigo Testamento, a busca por essas águas mais profundas de entendimento para o nosso dia a dia. E é uma maneira interessante de chamar a atenção do aluno para esse conhecimento, que é o estudo da simbologia do tabernáculo. Pois na riqueza de conteúdo, de cores, medidas, materiais específicos que Deus determinou que fosse da melhor qualidade e feitos com maior zelo. E aqui eu quero colocar de uma forma assim para vocês que nós temos esse espelho de como agir na obra do Senhor, dando sempre o melhor, a melhor aula, o melhor culto, a melhor oferta, porque Deus sempre faz o melhor por nós. Então, gente, quando nós estávamos escrevendo essa parte do tabernáculo, essa parte de quando Deus revelou como Ele queria que fosse feito a confecção, fosse confeccionado o tabernáculo, então Ele instruiu que fosse a melhor madeira,
o melhor tecido, e ele foi dando as orientações. E o povo foi obedecendo e fazendo exatamente o que Deus ordenou. E como consequência dessa obediência daquele povo na construção do tabernáculo, houve o quê? A glória de Deus sendo manifestada ali no tabernáculo. Eu não quero me aprofundar muito nisso, mas estou dando uma pena para que vocês entendam que. Então, a obediência na confecção do tabernáculo. Com essa obediência, houve o quê? Houve a presença de Deus como um prêmio para eles. Houve assim, a presença do Senhor inundou tudo aquilo no tabernáculo. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, a nossa atenção, de como nós fazemos as coisas para o Senhor hoje. Como que você tem feito as coisas para o teu Senhor hoje? A melhor aula, você tem dado a tua melhor aula, você tem preparado essa melhor aula, ou você dá uma lida lá correndo e você vai lá e despeja esse conhecimento para os teus alunos, sem se preocupar se eles estão entendendo, se esse alimento está bom, se não está bom, você simplesmente vai lá, despeja esse conteúdo para os teus alunos e eles aprendem se quiserem. Ou você tem pego esse conteúdo e feito um planejamento ordenado, como se fosse assim, preparando essa aula como a tua melhor aula. Porque tudo que nós fazemos, tudo é para o Senhor. E para o Senhor tem que ser o nosso melhor. Por quê? Porque Ele deu para nós o melhor dele, que foi o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você. É o melhor do Senhor, de Deus, Ele nos deu, Jesus Cristo. Na confecção do tabernáculo, houve a obediência na confecção e a presença do Senhor. Na tua aula, quando você planeja, ora, jejua, você tem sentido a presença de Deus de uma forma diferenciada? Do que quando você vai lá e dá aquilo nos tropeços, correndo de qualquer jeito, nós sentimos a diferença. E é isso que nós queremos chamar a atenção para você. Faça as coisas para o Senhor, dando o teu melhor, para que essa presença do Deus Altíssimo inunde a tua aula. Passe por você essa água e limpe você e, consequentemente, os teus alunos. Que essa glória do Senhor seja manifestada nas tuas aulas e que, consequentemente, haja mudança de vida em nós, enquanto professores, e nos nossos alunos. Como é maravilhoso você encontrar teus alunos daqui 5, 10 anos e eles lembrarem das aulas que você deu. Fala assim, talvez você não lembre, mas o teu aluno vai lembrar. Por quê? Porque foi uma aula com significado para o teu aluno. Houve um significado. E isso, meu querido, não é só em você estar lendo e despejar de qualquer jeito. Isso exige o quê? Exige dedicação do professor. Exige leitura, exige planejamento, exige oração para que ter essa consequência. É que nem lá, um pouquinho atrás, quando nós estávamos vendo lá, o viver santo, ter uma vida santa e próspera. Isso é uma consequência do quê? Da obediência. A presença de Deus no tabernáculo foi o quê? Uma consequência da obediência na confecção. E na tua aula? Qual que é a presença de Deus é o quê? Ela vem assim de uma forma grandiosa na tua aula quando você obedece, quando você vai colocar ali o que Deus quer que seja falado. Então você tem um norte que é o teu livro, Introdução à Teologia. Tem os capítulos certinhos, mas você precisa do quê? Da dedicação, da oração, do comprometimento com o teu aluno. Em primeiro lugar, é claro, com o Senhor Jesus, porque as coisas dele, é para ele que você está fazendo. Então, nossa intenção não é agradar simplesmente o aluno, mas é agradar ao Senhor Jesus, é obedecer a Ele. E como consequência, Ele inunda a tua aula com a glória dEle. E isso vai gerar essa transformação, vai gerar mudança de vida nos teus alunos. Então é isso que nós queremos que seja assim um marco, que as tuas aulas sejam um marco na vida dos teus alunos, que eles nunca mais esqueçam, não porque você é o melhor dos professores, mas porque você é obediente ao Senhor e como consequência dessa obediência, o Senhor inunda a tua aula com paz, com alegria, com prosperidade, principalmente com mudança de vida. Porque o Evangelho é isso, é dia a dia você vê no teu aluno aquele crescimento, você vê nele a mudança de vida. Então não basta você identificar a pessoa de Cristo no tabernáculo e nos sacrifícios. É necessário se identificar também em Cristo e entender as responsabilidades que somos chamados.
Nós precisamos partir do simples conhecimento para a prática da palavra, que fará toda a diferença na nossa vida. E é o que afirma o ponto 3 aí da página 52 do teu livro. Os verdadeiros cristãos são sacerdotes espirituais, o linho fino com o qual toda a sua roupa deve ser confeccionada são as atitudes justas dos santos. E isso está escrito lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 8. E você precisa pegar essa palavra e esmiuçar ela dentro de você. Você precisa que ela venha, que você, sabe que nem, entendam o que eu vou falar agora. Mas sabe a vaca quando ela está se alimentando lá o dia todo? Então ela fica comendo aquilo tudo. À noite o que acontece? Ela está quietinha, sem comer, e volta todo esse alimento, né? E ela vai lá, mastiga tudo de novo e engole. Então, entenda o paralelo que eu vou fazer. Nós, quando recebemos de algo novo, então você recebe aquilo. Depois tem que voltar. Todo esse conhecimento, toda essa leitura, todos esses versículos, todos esses ensinamentos têm que voltar. Para quê? Para que o nosso cérebro possa armazenar nele, mas também deixar ele de uma forma assim clara, interiorizada dentro de nós, que a gente possa entender o que nós estamos lendo. Nós precisamos entender o que Deus está querendo nesse determinado versículo. O que Deus quer falar comigo. Não é apenas ler por ler. Não é apenas dar aula por dar. Eu vou em mais uma aula, eu vou ler mais. Tenho que ler a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. E eu preciso compreender. E para que eu compreenda a palavra de Deus, eu tenho que ser feito dessa forma. Ler tudo isso, absorver e voltar tudo isso para quê? Para que eu possa entender. Né? Entender o que está sendo lido e aplicar na minha vida. Porque eu só leio por ler, eu não consigo depois voltar numa forma na prática da minha vida. E se eu leio, volta tudo aquilo, eu entendi, compreendi tudo aquilo que o Senhor quer. Aí então eu vou à prática. Aí é uma consequência prática na minha vida. Como os sacerdotes tipificavam Cristo, assim também todos nós devemos ser seus seguidores, para que o nosso exemplo ensine outros a imitar o Salvador. Nós temos que entender que nós somos o exemplo. Nós estamos assim constantemente numa vitrine, sendo observados, ora na nossa igreja, ora na família, ora na sociedade, mas o cristão está sendo observado. Cada atitude nossa tem um peso. Eu costumo falar que cada escolha nossa tem um peso, né? Então escolha ter um viver santo. Escolha que esse teu exemplo possa servir realmente de bom exemplo para aqueles que estão à sua volta, né? Assim como nós dizemos assim que a escolha tem uma consequência na nossa vida, o que nós fazemos, as nossas atitudes também têm uma consequência na nossa vida, principalmente a nossa enquanto professores. Né? Então, assim como o apóstolo Paulo falou que me imitem, né? Me imitem como eu imito a Cristo. Eu acho isso tão gostoso e de tanta responsabilidade também, você poder falar para os teus alunos, podem me imitar, porque eu estou imitando ao Senhor Jesus. Então o que eu estou ensinando para vocês é perfeito, porque eu estou imitando ao Mestre. Então que fique bem gravado isso dentro de nós e que a gente esteja caminhando para essa perfeição, né? Os nossos exemplos, pensem bem nisso.